Foi por meio da escrita que a jornalista Olívia Cerqueira venceu a depressão. O resultado é a autobiografia Mosaicos do Tempo e traz, entre várias histórias, uma curiosidade a respeito da família da autora. É que Olívia sofre de ataxia, uma doença hereditária e degenerativa que ataca principalmente os músculos. Enquanto pesquisava para escrever o livro, ela descobriu, entre primos distantes e parentes próximos, mais de 80 casos dessa doença na família. O livro está na fase de revisão, mas falta dinheiro para publicar. Por causa disso, alguns amigos se juntaram e criaram uma campanha para ajudar nisso. E explicar essa história é a própria Olívia que está aqui com a gente. Olívia, você abdicou do Olívia de Cássia? Agora é Olívia Cerqueira. Não, Olívia de Cerqueira é no Facebook, né? Uhum. Mas a Olívia de Cássia continua. A estudante, jovem estudante, sempre disposta a viver a vida e se cuidar profissionalmente, né? Bem, falar um pouco do livro. O Mosaicos do Tempo, eu comecei a escrever porque tive depressão após a minha separação, em 2003, final de 2003. Aí, em 2004, eu cheguei para a terapeuta e disse, eu vou fazer minha terapia. Ela, como? Eu digo, vou escrever meu livro. Aí eu fui escrever. Eu escrevia e chorava que nem uma bezerra desmamada. Chorava. Memórias. Aí, em 2 dias, eu já tinha escrito 10 páginas. Eu digo, bom, vamos lá. Aí, comecei a conversar com um primo meu que acompanhou o pai dele. Até o pai dele gostava muito de contar histórias. Até então, você já tinha sido diagnosticada? Não, só fui diagnosticada mesmo ano passado. Mas eu já vinha sentindo os sintomas que meu pai tinha. E eu tinha certeza que eu tinha doença, mas para fins de INSS eu tinha que ter a comprovação, né, científica. Então você começou a escrever um livro de memórias. E a doença foi fazendo parte do processo no andamento dele. Eu já tinha sintomas leves da doença, na verdade. Aí comecei a escrever, estava com depressão, comecei da infância e fui até a separação. Então eu chorava demais. Aí no meio dessa história toda, eu comecei a pesquisar a história dos familiares. Como eu digo, vou fazer a árvore genealógica da minha família. Mas aí eu parei, porque é impossível, é igual a família aquela história do Gabriel Garcia Marques, da Macundo, daquela cidade fictícia. Porque os nomes foram se repetindo. Muito João, muito José, muita Maria, 4 Olívias. Eu digo, meu Deus do céu. Para onde é que eu vou com essa Olívia? Aí eu parei. Aí conversando muito com meu primo José Cícero, esse primo que acompanhou o pai dele. Aí ele foi me passando quem era as minhas trisavós, e todo esse pessoal teve essa doença. Aí eu achei curioso. O que é a ataxia? A ataxia, ela é uma doença que ela vai comprometendo a coordenação motora e os movimentos, e você vai caindo. Você cai demais na rua. Meu pai começou assim e eu comecei, de repente eu saía na rua, os repórteres fotográficos ficavam me segurando para eu não cair. Eu levava tomo, você cai do nada, dá uma tontura assim, puf. E dá tontura, dor de cabeça? Porque assim, varia muito de pessoa para pessoa. No meu caso, eu tenho dores, muita fadiga, tenho dores nas pernas, dor de cabeça, enxaqueca. E ainda perde do tônus muscular e massa muscular, você perde demais. E quem diagnosticou essa situação e qual a pesquisa que apontou que era essa situação? É o exame molecular. O neurologista solicitou o exame molecular. Aqui em Maceió tem alguns laboratórios conveniados com laboratórios de fora. Então ele escolhe o sangue do paciente e envia. No meu caso foi para Belo Horizonte. E em 20 dias sai o resultado. É um mapeamento genético que eles chamam. Aí acusou. Tem umas repetições no cérebro da gente que eles já sabem os códigos que vêm. Você olha assim, não entende nada do exame, só o médico mesmo. E durante o livro você descobriu que era um problema
de família. Hereditário. Porque os meus pais são primos consanguíneos. Isso aconteceu com vários membros da família, desde a origem até hoje. Então, aquela história de dizer primo com primo dá problema, você descobriu Que é verdade. que é verdade. É. A família casava primo com primo, primo com primo. Você vai escutar, mas até com animal acontece isso, tem algum problema, né? Não só com pessoas, mas com animal também. A consanguinidade, né? Existem muitas doenças neurológicas. Se eu não me engano, se a memória não me falha, existem mais de 35 doenças genéticas, doenças neurológicas hereditárias ou não. E vai variando. No meu caso, que é uma ataxia espinocerebellar, ela tem de SCA1 até SCA10, que chega a cegar. No meu caso, eu tenho visão dupla. Se eu dirigisse, já teria que parar, porque você olha para você e começa a lhe ver duplicando, como se a pessoa tivesse... Embriagada, né? São os sintomas de embriaguez. E esse é o mesmo sintoma de todos os outros familiares ou muda? Sim, muda muito. Tem gente que, como eu digo, tem gente que não tem dor nas pernas. Eu tenho primos em Murici que tem problema. Já estão de bengala também, outros em cadeira de rodas. Em União tem várias pessoas. Por aí tem um descoberto. E isso foi chamando a sua atenção? Foi me chamando a atenção. E quando eu comecei a colocar textos no meu blog sobre essa doença, quando eu comecei a sentir os sintomas, eu descobri várias pessoas que eu não sabia nem que eram parentes de São Paulo começaram a enviar mensagens para mim, dizendo que eram meus parentes e que tinham migrado para lá, para São Paulo, há muito tempo. Meu pai falava assim, muito por cima, que tinha irmãos dele que tinham migrado para lá. Teve irmão do meu pai que todos os filhos dele tiveram, e os irmãos do meu pai, de pai e mãe, tiveram. Todos. E isso lhe trouxe um certo conforto, essa descoberta, porque... ou foi uma descoberta assim angustiante? Não, no começo eu me angustiei muito. No começo, quando eu fui tendo certeza que eu teria o mesmo problema do meu pai, de ficar inválida, né? O medo de você ficar na dependência de terceiros, dá um medo terrível. Mas depois eu comecei a pensar o seguinte: se eu for ficar com pensamento negativo, não vai me adiantar de nada, pelo contrário. O médico disse, quanto mais a senhora tiver contrariedades, é pior, porque o sistema nervoso é afetado. Então, agora é viver a cada dia. Mas isso trouxe também assim, uma responsabilidade e uma corrida contra o tempo, porque você sabe que se a doença avançar, você poderia não terminar o seu livro. Por isso que eu resolvi também escrever o livro, para deixar para os meus sobrinhos netos, já que eu não tive filho, um registro das emoções que eu vivi. E não só para a família, que são emoções de família, mas isso é um dado mundial, não é? De uma família, como o Joseph e Machado pesquisaram o tema, você trouxe mais uma contribuição. Eu espero que possa contribuir. Agora tem essa professora da UFAL, que está interessada em estudar. Ela ligou para mim e foi na minha casa, conversou comigo, com meu sobrinho. Vamos ver se agora, pelo menos, avança, né? É uma descoberta tão importante como o registro da ELA, que já foi aprovado aqui na Universidade Federal, um laboratório sendo erguido para essa pesquisa, né, dessa doença. Foi liderado pelo Dr. Emerson Casado. Enfim, mas os olhos se voltam também para cá, para uma doença semelhante, não é? Existem várias doenças. Existe essa, né, que também acometeu o ator Guilherme Caram, e também agora está acometido aquele outro jornalista, eu não sei, eu esqueço o nome dele. Mas ele agora ela é incurável? Incurável, não tem cura, você fica tratando os sintomas, não é isso? Sintoma paliativo. Vai aparecendo o sintoma,
você vai ao neuro, ele vai passando o remédio para aquele sintoma. A Olívia terminou o livro está em revisão. Está na fase de revisão. Daqui a pouco deve ser publicado, é uma contribuição. Começo do mês de agosto. Não na área médica, mas na área, né, de pesquisa, os médicos podem se utilizar, porque há um registro familiar. Não é uma pesquisa científica, não é um livro de pesquisa científica, longe disso. É um livro de memórias, onde eu incluo aquilo que os dados que eu fui obtendo com familiares, com leituras e por aí vai. Na minha família sempre tem a diabetes, a pressão alta, problema no coração. Acredito que cada família tem um registro desse, né? O defeito de fabricação. Olívia, e quando é que sai o livro e qual é a necessidade que há uma campanha, né? Para que o livro seja publicado realmente. Eu, depois de 2004, quando o livro ficou escrito, de lá para cá eu fiz várias intervenções, fui mudando, fui acrescentando, aí fui fazendo orçamentos e vi que estava longe das minhas posses. Quando foi esse ano, eu resolvi pedir socorro à Ana e ao Adelon. E mandei uma cópia para que eles lessem e escrevessem 2 textos opinativos a respeito. Surpreendentemente, na outra semana eles já chegaram com a proposta da campanha, que eu adorei. A história nessa história da campanha, pode ser que agora eu consiga publicar. Aí, surpreendentemente, agradeço muito aos amigos e às pessoas que estão se engajando. A campanha está... Recebi ligação até de Brasília. Tem uma conta aberta? Tem, a minha poupança. Agora, no momento, eu só estou com o cartão aqui. Mas a gente vai botar o número em caracteres para quem quiser fazer a doação, né, e ajudar na publicação do livro. Olívia, parabéns pela iniciativa, né? Você tem enfrentado, acredito eu, que problemas hercúleos, mas com a sua experiência, a sua dedicação. Tem que ser positivo, né, Miguel? Tem que acreditar, porque se você não acreditar, não ter positividade, você é pior, porque a doença vai lhe atacar com muito mais rapidez. E para quem conhece a Olívia, como eu conheço, a Olívia sempre foi uma ativista, né, sempre dedicada à profissão e... para mim não é surpresa nenhuma esse seu enfrentamento. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, agradeço pelo espaço da TV Educativa e um abraço a todos. Pauta especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Essa entrevista daqui a pouco vai estar no nosso canal do YouTube. Aproveite e siga o EZP nas redes sociais. Até lá.